Mas deixa eu trazer aqui, Marcelo, então, o post da Aniele Franco, né? Ela fala, ó, neste domingo de Ramos, dia de celebrar nossa fé, a luta por justiça na liturgia, domingo que antecede a Páscoa, sobre recomeços e ressurreição, acordamos com a notícia da operação tal. De histórico para a democracia, um passo importante na busca por justiça, no caso, Marielle e Anderson. Né? 6 anos esperando respostas sobre quem mandou matar e por quê. E eu também quero botar aqui, Marcelo, só antes de passar a palavra para você, a fala do Ricardo Capelli. Né? Tá aqui, ó. O dia de hoje jamais teria chegado sem a vitória do presidente Lula e seu apoio decidido ao trabalho da Polícia Federal. A elucidação de um caso emblemático, que ficou parado durante anos, diz muito sobre os desafios da segurança pública no Brasil. Então, aí eu vou te devolver com a seguinte colocação. Mesmo que, né, não exista nenhuma ligação da família Bolsonaro com o crime, o fato é que o governo Bolsonaro não fez nada para desvendar o crime. Né? Então, eu te devolvo aí, Marcelo. Verdade. Isso, pode falar. Eu já liguei aqui. É verdade, a família Bolsonaro pode até não estar envolvida no crime, mas a família Bolsonaro fez tudo para que o crime não fosse solucionado. Seja pelas amizades, seja pelas imbricações, seja pelo que depois desse caso, e como o Joaquim já falou aqui, o Rony Lessa terá que confessar outros casos, apontar outros casos, e depois desse caso poderá se esclarecer várias coisas. A ligação da família Bolsonaro, a família miliciana, né, da cultura miliciana, com esses envolvidos, ela é muito clara. E já é antiga o apoio político que a família Bolsonaro dava à milícia. O Adriano da Nóbrega foi defendido publicamente pelo Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega tinha a esposa e tinha a mãe empregadas ali, nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, em discurso na Câmara, convidou o Esquadrão da Morte da Bahia para se instalar no Rio de Janeiro, porque lá eram bem-vindos. Então, é claro que todo esse ambiente em que floresceu a milícia, ele foi adubado pela família, não tem dúvida quanto a isso. Então, o que essa relação, isso é que é importante. O que vai além do caso Marielle. E é importante que essa investigação esteja realmente nas mãos da Polícia Federal, porque isso mudou tudo. O Rony Lessa poderia ter negociado a sua delação tempos atrás. Agora, quem é que estava? Quem é que tinha autoridade para fazer essa negociação? Era a própria polícia e era o Ministério Público. Só que o Ministério Público do Rio de Janeiro foi pressionado. Nós não podemos esquecer que a promotora, as duas promotoras, elas se afastaram por conta de pressão e não quiseram dizer na época por que estavam se afastando, mas porque estavam mexendo com poderosos. Então, agora, o mais importante é ir além. O Rony Lessa, ele está no crime há 20 anos, nesse crime organizado. O Rony Lessa não tem uma perna, porque ele era importante no esquema de segurança dessa máfia, e explodiram a caminhonete dele. Ele perdeu uma perna por isso. Ele não era qualquer um. Ele sabe muita coisa, e por isso não pode parar só no caso Marielle. E eu digo que, do ponto de vista do próprio Rony Lessa, ele não tem saída. Ele não tem saída, porque ele está entregando aqueles que eram seus contratantes. Ele não tem mais ambiente, ele não tem como mais viver nem no Rio de Janeiro. Ele tem que tomar um caminho, como eu digo, do Tomás Busqueta. Ele tem que, isso foi oferecido a ele, e a Polícia Federal pode e ofereceu e tem como implementar. Dele ganhar nova identidade, deixar o Brasil e contar tudo o que sabe. Então, é claro, mas é evidente que a família Bolsonaro tem relação com esse grupo. O escritório do crime, o próprio Fabrício Queiroz, o escritório do crime nasceu em Rio das Pedras, onde o Fabrício Queiroz era importantíssimo, mandava lá. O Fabrício Queiroz era dupla do Adriano da Nóbrega. Os dois respondem por assassinato. Os dois respondem. O escritório do crime chama escritório do crime porque tinha um estabelecimento comercial em Rio das Pedras, onde eles iam discutir a contratação, a execução. Eles iam para o escritório, que era o bar. Eles iam lá, se reuniam e disseram, olha, o serviço é esse. Vão pagar tanto, pagam tanto agora, pagam tanto depois. E é claro que todos esses personagens, o Rony Lessa era um deles, todos os personagens estão ligados à família Bolsonaro. Então, é uma oportunidade para o Rio de Janeiro conhecer exatamente conhecer e punir esses poderosos, esse poder nefasto que tomou conta do Rio de Janeiro e atrapalha. Você fala tomou conta, de certa forma, sim, em várias áreas. Você teve recentemente assassinato na Barra, que é um local que, teoricamente, era seguro, justamente por conta dessa disputa entre a milícia e o tráfico de drogas. O caso estava parado. Se não fosse a mudança de governo, esse caso não avançaria. Então, avançou. Nós temos que considerar... Isso é verdade. Considerar que houve um avanço. Quer dizer, você chegou agora, o caso estava parado e você tem... Por que ninguém ofereceu ou convenceu o Lessa, naquela ocasião, o Elcio Queiroz também, a fazer uma delação? Então, eu falo para você, ali já houve
houve essa mudança. Já não tinha interesse de esclarecimento. Quem não tinha interesse era o governo anterior. Então, só esse fato já coloca o governo anterior sob suspeita, né? E quem mandava no governo anterior era o Bolsonaro, só esse fato. Por que não havia interesse? Por quê? Por que queria que a investigação acabasse? Porque quando fala que a motivação, segundo o Ricardo Lewandowski, o ministro Ricardo Lewandowski disse hoje na coletiva, quando ele fala que a motivação está relacionada à questão imobiliária, questão ali fundiária, e porque a Marielle teria desagradado os interesses da família Brazão numa votação em 2016, quando diz isso, enfim, está apontando uma motivação. Agora, por que é que, em razão disso, o governo anterior, se essa foi a motivação, por que não queria que avançasse a investigação? Qual é o problema do governo brasileiro, do Estado brasileiro, resolver um crime complexo, um crime importante, um crime de repercussão? Eu acho que isso que coloca ali o governo anterior sob essa suspeição. Vou ler o tweet aqui do Marcelo Rubens Paiva, né? Ele fala assim, ó: então, dos mandantes da morte de Marielle Anderson, Rivaldo Barbosa era o chefe da polícia, indicado por Braga Neto na época interventor do Rio. Tudo se fecha, inclusive o desinteresse do governo Bolsonaro em investigar o caso.